Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. É o programa número 70. Falamos a partir dos estudos da Rádio Savana, a 100.2. Pode ver, o programa é indiferido na televisão independente de Moçambique, às terças, quintas e domingo, às 21 horas e 30 minutos. Também a repetição na Rádio Savana. Fernando Lima, boa noite. Estamos já no programa 70 e está com um ar extremamente simpático. Mostra que está bem disposto para esse programa, com gravata e uns óculos aqui em cima da mesa a condizer. Exatamente. Isto talvez porque é um dia muito especial, nomeadamente para os nossos confrades, amigos, concidadãos que professam a religião muçulmana. Hoje é um grande dia importante para esta comunidade, e esta comunidade é uma comunidade muito importante no nosso país. Um pouco não por causa da comunidade, mas porque é também um tema muito importante. Eu gostaria de falar de água, e de água para a cidade de Maputo, uma vez que esta semana finalmente tivemos notícias com alguma clareza sobre como vai ser resolvido o problema da água para a cidade de Maputo. Sabemos que a principal fonte... Esse é o seu facto de semana. Exatamente. Sabemos que a principal fonte, a barragem dos Pequenos Libombos, já não tem capacidade para abastecer a cidade. Sabemos que a barragem de Moamba Major sobre o rio Incomati não é tão cedo que vai ser construída, uma vez que temos algumas contas a ajustar com o governo brasileiro, e, portanto, a alternativa claramente é Curumana, uma barragem que foi feita nos anos 80 com a contribuição da cooperação italiana. Ora, para além das questões da água, há também aqui, no meu entender, questões políticas, porque na anterior administração do Ministério das Obras Públicas tinha-se a percepção que a água vinda da barragem de Curumana era logo ali no dia seguinte, uma vez que a conduta que trazia água da zona do Sábia-Moamba estava praticamente concluída. Ora, há três outras componentes que são importantes neste abastecimento sustentável de água a partir desta barragem, e que me parece que esta semana também ficaram mais esclarecidos, nomeadamente a construção da estação de tratamento de água, que vai ser feita na zona do Sábia, a estação de bombagem, que também não está feita, e finalmente a própria instalação de comportas na barragem de Curumana, porque é a instalação das comportas que possibilitará o aumento da cota. O aumento da cota significa o aumento da capacidade de armazenagem de água na barragem de Curumana. E sem este aumento, a barragem não se pode desdobrar em duas funções vitais, ou seja, abastecimento para a agricultura e fornecimento de água à cidade de Maputo, porque a utilização de água para a agricultura da Curumana, não obstante haver problemas de utilização das terras aráveis da zona do Sábia e da Moamba, e isto é outro debate, mas a Curumana contribui para indiretamente, uma vez que é uma barragem sobre o rio Sábia, mas o Sábia é um afluente, por sua vez, do Incomati, contribui com um fluxo muito importante de água para dois projetos fundamentais aqui na região sul de Moçambique, que são as duas grandes açucareiras aqui da região de Maputo, a açucareira de Chinavan e a açucareira da Manhissa, e, portanto,
no fim do dia, se tivéssemos que fazer opções, as opções são, de facto, a água para a população. Tem sido assim. A cultura da banana foi a vítima das restrições da barragem dos Pequenos Libombos, mas há este empreendimento complementar que está a ser feito na barragem de Curumana, que é colocarem-se comportas, como aqui há uns anos se colocaram comportas na barragem de Macingir, que é outra barragem também que não tinha comportas, e portanto o fluxo de água que sai a partir da barragem faz-se por descarregadores de fundo, como o próprio nome indica, são digamos, canais que passam através do próprio muro de represamento da água e que, portanto, passam a jusante da barragem. Portanto, são boas notícias e também, no meu entender, explicam um pouco os pecados do antigo ministro Bonet com a água, nomeadamente neste projeto e neste processo que nunca foi bem explicado por parte do Ministério das Obras Públicas. Agora, a má notícia é que a água de Curumana não estará disponível amanhã, mas só daqui a 20 meses, ou seja, só no ano 2020 é que teremos água da Curumana a abastecer a cidade de Maputo. E até lá, provavelmente, a barragem dos Pequenos Libombos já ficará quase sem água. A continuarem-se os níveis de estiagem nesta parte do país, esses são os pronúncios. Porquê? Porque a montante da barragem e na Suazilândia, o governo Swazi construiu uma barragem também para abastecer a cultura do açúcar, e esta barragem, este represamento sobre o Umbuluzi, a que tem os grandes consumos de água. Este problema dos consumos de água a partir da Suazilândia, independentemente dos acordos intergovernamentais sobre qual é o caudal de água que se deve passar de um país para outro, colocam restrições, mas depois, digamos, o ciclo caprichoso do clima, que, por exemplo, este ano houve um bom ciclo de chuvas para a zona sul de Moçambique, mas neste pequeno nicho, neste pequeno cantinho do sul de Moçambique, a chuva teimou em não cair e, portanto, as reservas de Pequenos Libombos continuaram sensivelmente na mesma em relação ao ano passado. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema. O presidente Inús visitou a cidade de Maputo e, num discurso no Distrito Municipal Camavota, concretamente um bairro ferroviário, esse discurso agitou meio mundo. O presidente dizia àqueles que se sentem dificuldades em se inserir na cidade que saiam. Disse isso quando se insurgia contra manifestantes que dias antes bloquearam a circular na zona de Chiango em protesto contra atropelamentos. Fernando Lima, não estaremos perante um presidente que não pensa bem no que diz, ou estaremos com um presidente que nas últimas intervenções públicas tem manifestado um déficit de comunicação? Lembro-me que quando também visitou a província de Maputo, fui ao bairro de Kobe e quando falou da galinha dos 50 meticais, num esforço para fundamentar que os níveis de inflação estão a baixar, e ele não conseguiu argumentar muito bem os seus posicionamentos. O que estamos perante o quê? Bem, eu acho que estamos perante um presidente que não é muito dado ao populismo, que gostava ou que tenta ter um discurso de maior rigor no seu discurso enquanto gestor político e gestor do governo, e que de algum modo sente-se incomodado em relação ao deixa-andar. Ou seja, a Frelimo dos dias de hoje é uma Frelimo que gosta de aparecer nos bons momentos, mas tem dificuldades em dar a cara nas questões difíceis, e habitualmente empurra para debaixo da carpete
os problemas, ou seja, não dá a cara e tenta transformar as dificuldades em questões mais ou menos airosas, ou seja, se há problemas são sempre os outros, a culpa é sempre dos outros. A famosa mão externa. A mão externa, são as chuvas, são as cheias, há sempre uma conjuntura qualquer, nunca são erros políticos, nunca é a nossa gestão. Ora, eu acho que o Presidente Nyusi, sobretudo nas conversas mais restritas, nas visitas aos ministérios, deixa passar muitas vezes um discurso mais rigoroso e menos populista, menos politicamente correto, passando mensagens aos seus confrades partidários pouco amistosas, pouco simpáticas, colocando muitas vezes o dedo na ferida. Portanto, agora, isto também tem que ser visto num contexto se a sua capacidade de comunicar é boa ou não. E muitas vezes o Presidente não se tem revelado um bom comunicador, por exemplo. E não é possível a cada chamemos-lhe gafe presidencial ou explicação menos conseguida do Presidente, não é possível virem os seus spin doctors virem a tentar explicar o que é que o Presidente disse. Agora, claramente, e em termos de comentário político, isto não é um programa da oposição. E, portanto, é lícito que a oposição ridicularize a galinha dos 50 meticais. É lícito que o cartoon político ridicularize a galinha dos 50 meticais. Agora, se queremos fazer comentário e análise séria, podemos dizer, bem, o Presidente foi infeliz porque não há galinhas de 50 meticais. Mas também, porque somos inteligentes e porque sabemos dar o mérito e o demérito da comunicação presidencial, sabemos que a ideia não é que o Presidente acordou com uma ideia maluca de manhã, que havia aí um aviário com galinhas de 50 meticais. Todos sabemos, mesmo as pessoas com uma educação deficiente, que não há essas galinhas à venda em Moçambique de 50 meticais. Portanto, o Presidente queria falar de que com a quebra da inflação, que uma determinada porção de galinha era mais barata, portanto, havia galinha de 100 mais. Inclusivamente, aqui podemos começar a discutir semânticas. Se galinha significa uma galinha inteira, ou significa perna, peito, costela, enfim. Mas o ponto é esse. E foi corretamente contextualizado. O Presidente estava a falar de inflação e de que a inflação estava a diminuir, e nesse contexto falou da galinha de 50. Agora, ele é que é o político, não somos nós, e portanto ele tem que pensar nas consequências de quando faz essas declarações. Por exemplo, e agora abordando a questão concreta das pessoas que não sabem viver nas cidades. O Presidente Samora Machel, num famoso comício com milhares e milhares, glossou exatamente o mesmo tema, ridicularizando, quase chegando ao nível do insulto das pessoas que não sabiam viver nas cidades, que punham a roupa a secar nos arames na parte da frente das casas, das flats, os milhos na casa de banho. Qual é a diferença entre esse discurso? Não há
Não há grande discurso. No entanto, Mas na se altura, formos na altura, analisar a oposição, claro, e nem as redes sociais muito absolutamente. Portanto, aquilo que no discurso de Samora foi considerado, foi uma grande pedagogia, uma grande comunicação de massas, portanto, falar das roupas e da utilização das casas de banhos e do parquet da lenha para nos aquecermos, e das portas e das janelas e das redes mosquiteiras e dos vidros e essas coisas todas, que também correspondia a um movimento da chegada do povo à cidade de Cimento. Hoje o povo já está na cidade de Cimento e o outro povo está na periferia. E de facto temos também uma sociedade com grandes desníveis sociais. Temos uma sociedade que anda de Mercedes, temos uma sociedade que anda de My Love e temos uma sociedade que anda a pé. E portanto o seu filho, quando vai à escola, tem este terrível pesadelo de eventualmente poder ir parar ao hospital e de não sair com vida do hospital. Então, aqui entramos no plano comunicacional. E a questão é a seguinte: da mesma forma que as pessoas de um determinado bairro têm o direito de protestar, também as pessoas que têm mais posses e que estão a passar naquela estrada e que respeitam os limites de velocidade têm o direito de ir ao serviço utilizando o seu carro, têm o direito de não terem as suas viaturas destruídas pelos populares e, portanto, o Estado, que coleta os nossos impostos, tem o dever e a obrigação de colocar polícias na estrada para exatamente assegurar que os manifestantes fazem o seu protesto, mas que não molestam as outras pessoas que precisam de fazer o seu trabalho, precisam de ir aos seus serviços e que não são diretamente responsáveis por este incidente trágico e que custou a vida de uma pessoa. Portanto, agora, em política, aquilo que parece é importante. Quando o Presidente disse que as pessoas não estavam preparadas ou que não podemos a toda hora estar a fazer protestos porque assim ninguém se entende, porque de facto é verdade. Se protestarmos a cada coisa que nos acontece, a cada coisa que nós não gostamos, qualquer coisa porque há uma pessoa que está na esquadra e que vai ser solta porque se pagou fiança, trata de se pôr pneus na estrada, incendiar, queimar a propriedade, destruir propriedade. Claro, e as pessoas fazem isso, mas também se arriscam a ser detidas, a serem julgadas, a pagarem multas, portanto, porque estão a causar distúrbios. Agora, isto é toda uma aprendizagem que todos estamos a fazer e o Presidente tem que saber que as pessoas que usam o Facebook, o WhatsApp e outras redes sociais não são os tais 4 milhões de militantes do Partido Frelimo. São pessoas que não gostam dele, que não têm simpatia, que têm inclusivamente outros objetivos políticos, porque estão na oposição, porque o papel da oposição é exatamente demonstrar os erros dos seus oponentes. Então é importante olhar para esses problemas do que ir à procura de uma justificação a algo simplista de que são agitadores e a mão externa. Eu acho que isso é muito simplista. Concluir-se, e às vezes também é o próprio desespero, porque aqui há sempre este problema e a nossa herança do passado recente. O passado ainda é um bocadinho aqui ao lado, em que eu falava
dissesse a asneira ou dissesse a coisa mais elaborada e mais sofisticada do mundo, sempre tinha palmas. As palmas genuínas e as palmas fictícias. Porque não havia oposição, não havia ninguém a fazer o contraditório e dizer alto lá, isso que o Presidente está a dizer não é verdade, não é bem assim, temos outra narrativa. Felizmente, e felizmente para o país e para os moçambicanos, hoje temos essa capacidade e temos esse poder. Se não gostamos do Presidente, escrevemos. E às vezes escreve-se de uma maneira grosseira, de uma maneira muito radical, insultuosa, muitas vezes. E as pessoas têm que saber conviver com essas situações, inclusivamente dando a volta por cima àquilo que muitas vezes está fora de contexto, é insultuoso, não é correto, ultrapassa as nossas normas de convivência sã entre pessoas, da convivência entre políticos, entre partidos políticos. Mas é uma vivência que estamos a aprender. E, portanto, o Presidente não pode ter ataques de raiva, de desespero, de birra, porque alguma coisa não lhe correu mal, ou se abre o telemóvel e vê também os comentários e tem ali uma birra porque fica zangado com ele, que está tão preocupado com o povo e que vive 24 horas a pensar nas soluções dos problemas populares. Pois, normalmente isso acontece nos segundos mandatos, o Presidente ainda vai no primeiro. Sim, mas este Presidente, de facto, não tem vida fácil. Tem que solucionar uma agenda de paz, tem que dar resposta aos desafios do desenvolvimento, tem os desafios do dia-a-dia, tem os desafios do a oposição dentro da sua própria casa, e como se não bastasse, quando abre o telemóvel, lá está mais um carro do seu filho estacionado numa esquina da cidade, ou um vídeo sobre o assunto. Ora, quer dizer, de facto, é muita pressão sobre uma pessoa, por isso que os políticos têm que ter a preparação necessária para serem políticos e, portanto, e por isso que em todos os países estes políticos fazem o seu tirocínio. O tirocínio não é irem a uma escola para serem treinados para serem políticos, fazem esse seu tirocínio no seu dia-a-dia, na maneira como sabem resolver os problemas, como sabem resolver os grandes problemas e também os pequenos problemas, porque estes são os desafios. Ser simpático para a população ou não ser simpático para a população. Por exemplo, o Presidente, para ser simpático, sabemos que como o Gaddafi, quando esteve aqui em Moçambique, se andasse a distribuir na rua notas de $20, toda a gente acharia que o Presidente era o máximo, porque em cada uma dessas visitas e aparições nos bairros, tirava notas de 1000 meticais e distribuía às pessoas. Ora, não deve ser a postura presidencial. Portanto, o Presidente tem que dizer coisas antipáticas às pessoas e as pessoas têm que estar também preparadas para receber mensagens antipáticas dos seus dirigentes. E isso, infelizmente, é uma coisa que tem faltado muito à Frelimo dos últimos anos, de terem a coragem de olhar o povo olhos nos olhos e dizerem coisas muito antipáticas, que todos temos que nos confrontar com essas nossas próprias realidades. Dias depois, o Presidente visitou o local de manifestações no Xiango e também visitou a família que perdeu a criança vítima de atropelamento e prometeu uma ponte aérea. Fernando Lima, esta foi uma forma do Presidente reconhecer e corrigir o erro, e também uma segunda questão: a ponte é a solução. E o vereador Matombe já dizia que há muita preguiça e deu como exemplo a N4,
no Sousa Ponte, e a ponte do cemitério de Languene e a ponte do Benfica. Francisco, antes de vir a este programa, eu vim da Matola pela N4, onde estão a maior parte das pontes aéreas desta via rápida que dá acesso ao centro da cidade. Eu posso contar pelos dedos o número de pessoas que vi a passar pelas pontes. E, no entanto, a estrada estava extremamente movimentada. As pessoas estavam a movimentar-se no meio da estrada, confundindo-se elas próprias com os automobilistas, mas numa situação de perigosidade agravada pelo facto da estrada estar em reparação, ou seja, a estrada está em ampliação. Portanto, a ponte aérea não vai resolver o problema, apenas tira responsabilidades das costas do município daquilo que são as responsabilidades dos governantes. Ou seja, eu fiz a minha parte, não me podem vir amanhã acusar de que não tentei resolver o problema, que é o drama dos vendedores ambulantes na berma das estradas. Sabemos que os governos municipais, as autoridades do dia, não estão de acordo que haja vendedores ambulantes nas bermas das estradas, mas eles estão lá. Mas sabemos que no dia que houver um acidente grave com automóveis e os vendedores da berma da estrada, o governo vai ter que indemnizar as famílias, vai ter que apoiar, fazer soluções de emergência, como aconteceu na lixeira. O governo não é que encorajou as pessoas a fazerem casas à volta da lixeira. O governo não encorajou pessoas a fazerem tráfico de gasolina em teto ao longo da N6 e ao longo da estrada Vanduzi-Teto. Mas o laxismo do governo ao permitir que se façam esses negócios e tendo conhecimento dos negócios, o governo não podia virar as costas a esta catástrofe humanitária que se abateu sobre as pessoas que estavam a roubar combustível. Portanto, os ladrões de combustível foram assistidos no Hospital do Estado. O Estado teve que ter despesas enormes para pagar por pessoas que criminalmente podiam ser, de acordo com o porta-voz da polícia, Custódio Dina, citando como ele gosta o Código Penal, estavam numa situação de furto de combustível, mas aqueles do furto do combustível não foram à barra do tribunal e tiveram direito a serem visitados por inúmeros membros do Conselho de Ministros de Moçambique, porque se tratou de uma catástrofe humanitária em Moçambique. Mais de 100 pessoas morreram naquele incêndio. Mas morreram porquê? Porque são pobres, porque são ignorantes e porque é a maneira deles ganharem o seu pão, e porque as autoridades que têm conhecimento destas situações não põem cobro a esta situação do tráfico de combustível ao longo dos principais corredores internacionais entre o Porto neste caso, entre o Porto da Beira e os países vizinhos. Fernando Lima, vamos fechar este tema, vamos a um outro que tem que ver com o conteúdo local, mas agora vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta. A segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, vamos agora ao ler sobre o conteúdo local. Nesta quarta-feira, Moçambique e Brasil realizaram um seminário com o objetivo de partilharem experiências na área de petróleo e gás, mas o que acabou polarizando os debates foi a questão de conteúdo local. Os moçambicanos querem participar na distribuição da renda,
mas as multinacionais têm reservado para eles uma parte modesta. Como é que vê, sei que esteve a acompanhar este debate, como é que vê a lei de conteúdo local, que neste momento está no Ministério da Economia e Finanças para os últimos retoques e depois será enviado para o Conselho de Ministros? Bem, eu acho que a lei do conteúdo local reflete em muito os dramas da economia moçambicana, dos empresários moçambicanos, portanto, dos atores económicos moçambicanos, naquilo que se convencionou chamar o nosso espaço económico, que, no contexto dos grandes projetos, tem quantias avassaladoras em termos de investimentos nesses mesmos projetos, quantias que exatamente são incomportáveis para qualquer grupo económico moçambicano. Mas, e dentro dos princípios, não vou sequer vou tentar evitar o jargão político, nacionalismo, autoestima ou outras questões dessa natureza. Por um lado, é importante que os moçambicanos se sintam donos do seu próprio país e que participem em todos esses projetos. E, por outro lado, está a capacidade de os mesmos moçambicanos conseguirem ou não participar. Por detrás disto também há um histórico, e esse histórico é conhecido de todos, dos moçambicanos e dos investidores externos em Moçambique, não só das incapacidades e dos incumprimentos de contratos por parte dos moçambicanos, como também da capacidade de determinados moçambicanos e de determinados grupos moçambicanos que, devido a expedientes políticos, mas não só, devido a habilidades, devido àquilo que chamamos de esperteza, apresentam-se aos concursos como moçambicanos, e neste caso, como temos um irmão aqui ao lado poderoso, os nossos cunhados, como costumamos dizer na brincadeira, são entidades poderosas. Dizemos que os ovos que queremos vender numa operação de catering são de um aviário qualquer de Boane, mas todas as noites está a passar um caminhão-cavalo com toneladas de ovos vindos de um aviário qualquer da África do Sul. Ora, se nós queremos falar de conteúdo local, ou seja, dos inputs da contribuição moçambicana na agregação de valor aos grandes projetos, nós temos que ser sérios e temos que pôr as cartas na mesa. E, no meu entender, e penso que a palavra honestidade faz sentido, nós temos que ver aquilo que são as nossas capacidades, e naquilo que são as nossas capacidades nós devemos bater o pé. Devemos exigir mais. E aquilo que são as nossas capacidades não é apenas as dúzias de ovos que somos capazes de produzir. É também um processo que nos vai levar a que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, nós podemos estar na caminhonagem de longo curso, nas máquinas pesadas de aluguer para destronca, para trabalhos de engenharia civil, para outros trabalhos mais sofisticados na área, por exemplo, da soldadura. E para que isso aconteça, temos que fazer programas desde já planificados para que cheguemos àquela meta de ter a tal soldadura do trem trem de transformação. Mostra que a exigência de atribuição de 18% por parte da participação das empresas por parte
dos empresários, pressão do capital social das empresas, é pedir muito, é estar a correr demais. Temos agora a NH que está no mercado à procura de 2 mil milhões de dólares para poder participar nessas operações. Claro, e aí, mais uma vez, temos o efeito comparativo. Que direito assiste a NH por ser Estado de ser levada ao colo na operação do petróleo e gás e os privados não poderem ser levados ao colo, porque aquilo que estamos na prática a dizer, numa operação de 8 bilhões de dólares, 20% são 160 8 mil milhões, portanto 10% são 800, 1.600 milhões de dólares. Ora, teremos essa capacidade? Eu penso que não temos essa capacidade mais. Será que nós dizemos queremos os 18% e depois vamos à China buscar um parceiro chinês, buscar um parceiro russo? Neste caso estou a dizer aleatoriamente a natureza ou a nacionalidade dos parceiros. E à mesma, vamos lhe chamar conteúdo local, quer dizer, a CTA parece-me que está a fazer um trabalho importante no sentido de chamar a atenção da importância do debate sobre o conteúdo local, pondo em cima da mesa alguns números. Não quer dizer que esses números têm que ser aceitos. Eventualmente 18% no megaprojeto pode ser muito, mas numa pequena operação pode não ter tanta importância. Mas penso que a questão de fundo é preciso, a questão do conteúdo local é uma questão incontornável e tem que ser discutida também de olhos nos olhos. Uma coisa é estas empresas virem todas à boleia dos seus contrapartes externos. Outra coisa é dizer-se os contrapartes externos têm a obrigação, aqui o termo de direito de preferência não se aplica 100% digamos, naquilo que o termo significa, mas de algum modo é isso. Ou seja, as contrapartes externas, quando vêm trabalhar a Moçambique, têm que envidar todos os esforços para incluir conteúdo local nas suas operações e não fazer conteúdo local como aquilo que se diz na gíria em inglês lip service, ou seja, trabalho de mexer os lábios, que é muito aquilo que em que hoje está transformada a responsabilidade social. Dou-lhe meia dúzia de salas de aula, mais dois poços de água, pronto, já está a minha responsabilidade social, vai para as brochuras da empresa, vêm as criancinhas todas a bater palmas e fazerem umas danças moçambicanas na abertura do furo d'água, e depois sabemos o que é que acontece ao furo. Um ano depois, o furo nem sequer está a funcionar, porque não houve sequer uma operação de manutenção do furo. Portanto, não podemos, por um lado, cair no oportunismo e no paternalismo de sermos levados ao colo. Mas devemos seguir o caminho do Rajendra de Souza, que é conhecido a forma crítica como ele se dirige aos empresários moçambicanos. O caminho da Rajendra de Souza que dizia que não devemos olhar isto com muito romantismo. Com romantismo, sim. Eu acho que tem que haver romantismo. Agora, paternalismo e oportunismo, não. E esta progressão, embora
parece um pouco humilhante a linguagem, porque ele, quando aborda o tema, habitualmente utiliza uma linguagem muito rude. Ou seja, temos que começar no servente, no carpinteiro, no pedreiro, mas é por aí. É por aí, por exemplo. E a CTA diz que não, 43 anos depois da independência não podemos continuar a ficar apenas para serralheiros ou carpinteiros. Exatamente, mas a CTA, que representa os empresários moçambicanos, tem que bater o pé, exatamente, tem que bater o pé para conseguir um determinado espaço negocial que corresponde não só àquilo que são as capacidades dos moçambicanos, mas também temporalmente ver aonde os moçambicanos podem chegar com este tipo de projetos. Por exemplo, se nós tivéssemos começado há mais tempo todos estes programas acelerados que hoje existem de formação de quadros, quer a nível superior, quer a nível de profissões especializadas, em muito tipo de provisão de serviços, estaríamos numa posição muito mais forte, porque não podemos, e aqui coloca-se mais uma vez a questão. O operador traz aqui os seus operadores de máquinas pesadas das Filipinas. Nós trazemos os nossos moçambicanos. Mas estes moçambicanos têm que ter também o CV de terem trabalhado com aquelas máquinas pesadas, por exemplo, nas minas da África do Sul. Este problema, de algum modo, foi bem resolvido, tanto quanto eu sei, quer na Vale, quer na Rio Tinto, porque havia esta confiança de que com algum treino era possível ultrapassar-se a questão do operário. Só para dar esse exemplo dos operários da subestação, agora aqui na maquinária da EDM, estão 100 moçambicanos no Japão a treinar como trabalhar com aquela subestação. E não só, e 100 moçambicanos que são metade homens e metade mulheres, portanto já estamos aqui a dar passos importantes no politicamente correto, ou seja, dar igualdade de oportunidades a homens e a mulheres. Mas isto tem que ser os nossos objetivos, e tem que ser os nossos objetivos, como dizia o Machado da Graça, até ficarmos roucos de cansaço. Agora, se baixamos os braços, acontece isso que a CTA está a dizer. 43 anos depois, chega aqui a Ana Darko, já vem com os seus malaios, os seus filipinos, os seus indonésios. Fica mais fácil, estão todos rotinados a trabalhar nestas grandes empresas, quando o engenheiro que já fez 10 trens de transformação de gás dá um toque de dedos, todos esses operários se engrenam naquela cadeia. Nós temos que, e é isto que muitas vezes as empresas, as multinacionais dizem, nós estamos dispostos a andar mais lentamente porque exatamente compreendemos que a integração moçambicana nestes projetos não se faz de imediato e não se faz por um simples toque de dedos. Mas não podemos incorporar uma decalagem, por exemplo, de 8 anos, que significa o tempo de formação de um soldador de trem de gás dentro do nosso projeto, porque são 8 anos de custos, e quem é que absorve esses custos? É Moçambique ou é a multinacional? No fim do dia também é Moçambique, mas a multinacional, que tem que pagar impostos ou que tem isenção desses impostos, no fim do dia faz as suas contas, e a rentabilidade do soldador do soldador malaio, sul-africano, filipino, não tem comparação com a capacidade do soldador moçambicano, que começou
começou ontem. Agora, vamos baixar os braços e dizer não há soldadores moçambicanos? Não. Tem que haver. E temos que discutir cotas, assim como a CTA está a dizer 18%, nós temos que dizer, neste projeto há 4 mil soldadores, nós temos que ter 100 soldadores no primeiro ano, 200 soldadores no segundo ano, 300 soldadores no terceiro ano. Ou seja, ser aquilo que os brasileiros tentaram explicar neste seminário. Os elementos de conteúdo local são parte de cada um dos contratos específicos. E eles fazem aquilo por fases, e em cada fase eles estabelecem as metas do conteúdo local. E, portanto, não podem exigir aquilo que eles sabem ou que eles têm a percepção de que não podem. E o brasileiro dizia que isso pode inibir o investimento. Não, os brasileiros chegaram ao ponto de dizer: sentimos-nos confortáveis com a integração dos aspectos de conteúdo local nos contratos, não precisamos de uma lei específica de conteúdo local, porque, na opinião deles, acham que é inibidora para o investimento direto estrangeiro no Brasil. Fernando Lima, vamos a um outro tema, sobre Cabo Delgado. Continua a saga de ataques em Cabo Delgado, numa altura em que a petrolífera Anadarko anunciou um acordo de venda de gás com a Tokyo Gas e a Cetrica LNG Company. É uma compra de 2,6 milhões de toneladas por ano, desde o início da produção até os anos 2040, o que, segundo o vice-presidente da Anadarko, é um bom passo rumo à decisão final de investimentos. Com problemas em Cabo Delgado, isto é uma boa notícia. É muito boa notícia, até em termos de gestão de comunicação, quando tudo está centrado em fenómenos de violência e de alteração da ordem pública, haver uma notícia sobre Cabo Delgado, que é exatamente sobre um outro tema, sobre um tema de desenvolvimento e sobre um negócio que tem tudo para dar certo, porque mesmo do ponto de vista securitário, este nível de violência não preocupa em particular as multinacionais. Nós não temos o dia-a-dia da República Democrática do Congo, mas existe uma zona que é a zona do Katanga, do Chaba, que é provavelmente a zona mais rica em minerais do Congo. O Congo, hoje em dia, é um país praticamente ingovernável, com vários senhores da guerra, com um governo que se reivindica de ser o governo nacional em Kinshasa. Ora, as operações de extração de minerais no Chaba nunca pararam, exatamente porque os problemas de segurança são tratados como problemas de segurança, e o que significa que não é matar a tiro todas as pessoas. Ou seja, há determinados acordos que se fazem entre as empresas mineiras, grupos de oposição, grupos de guerrilha, grupos de profissionais de distúrbios contra a lei e ordem, por forma a manter uma situação em que é possível trabalhar-se e ao mesmo tempo gerir-se este tipo de situações. Portanto, para já não é uma operação. Claro que as multinacionais têm maneiras muito próprias de gerir os seus projetos. Um carro ter um acidente é um problema
que prejudica a empresa, porque lá nas estatísticas vai aparecer que houve 2 carros que se acidentaram, se uma pessoa se queimou numa soldadura, isto diminui os seus rácios de segurança no trabalho. Nós, assim, à distância, estamos sempre a achar que são preocupações extremas, mas são códigos de conduta que essas empresas adotam. A questão do autocarro ter que ter cinto de segurança, não pode ultrapassar uma determinada velocidade, que as camisas têm que ser de mangas compridas, que cada pessoa tem que usar capacete, colete refletor, garrafinha de água. Todos nós rimos e os garimpeiros não têm garrafinha de água, não têm capacete, mas é assim, quando há um desmoronamento de terras num garimpo informal, são 10 pessoas que morrem, são 20 pessoas que morrem. Mais uma vez, e voltando atrás à questão dos acidentes, uma grande multinacional não se pode dar ao luxo de ter um acidente na sua mina em que morreram 20 trabalhadores. 20 trabalhadores dá direito a próprias substituições no board de gestão da própria multinacional, de pessoas que nem sequer estavam fisicamente no país onde se deu o acidente, onde morreram 20 trabalhadores. Portanto, estamos a lidar com operações de ponta muito sofisticadas, mas isto só nos faz bem a nós. Eu, que já tenho alguma idade, posso ver e vejo isso com orgulho, a maneira como os trabalhadores camarários trabalhavam no tempo colonial, que vestiam uns farrapos por cima do corpo, ao fazer que tinham uma farda, e hoje que todos têm a sua farda, o seu capacete, as suas botas, e acho que isso são conquistas, são pequenas coisas, mas são extremamente importantes, porque estabelecem standards de proteção e de respeito pelos trabalhadores, e os governos e as empresas não podem fazer que não estão a ver. E, por exemplo, neste momento em Tete há uma situação em que na Vale continuam a tentar respeitar todos estes princípios, e depois vêm as companhias indianas, e eu não tenho nenhum preconceito contra as empresas indianas, mas pura e simplesmente fazem um bocadinho que não estão a ver estas situações. Ainda em Cabo Delgado, esta quarta-feira houve um alvoroço em Pemba, altamente disseminado pelas redes sociais. Voltamos de novo às redes sociais, que segundo a polícia diz que foi um falso alarme. Fernando Lima, este é o momento de refletirmos sobre as redes sociais e também o papel de jornalistas, porque a dado momento alguma mídia com repórteres do terreno davam a versão das redes sociais como certa. Esse é um ponto extremamente importante que deve ser abordado, e mais uma vez estabelecer claramente uma fronteira limite entre redes sociais e jornalismo, e onde eventualmente as redes sociais podem servir de fonte para o jornalismo, mas onde é completamente inaceitável transformar material de rede social em jornalismo sem qualquer verificação e escrutínio. Agora, o fenómeno de Cabo Delgado tem outros ingredientes, e parece-me que o ingrediente principal é a enormíssima tensão que se vive naquela província, e que não tem apenas a ver com as zonas onde houve ataques, onde houve mortes de natureza bárbara. Há toda uma tensão em que as pessoas em permanente pânico estão a viver, e portanto aquilo que me parece que aconteceu no supermercado
claramente foi uma situação de histeria, de excessos, resultado da tensão que se vive mais na província e na própria cidade de Pemba. Tem havido, nas últimas semanas, vários ataques onde um dos modus operandi dos ladrões é exatamente operarem com facas e katanas e agredirem, para além de levarem os bens das empresas e das pessoas assaltadas, também tem incluso um fenómeno de violência contra as pessoas, digamos, expoliadas dos seus bens, nomeadamente agressões de natureza física. Aconteceu em Pemba. Há um relato também de uma fábrica em Chiuri. Portanto, digamos que ao reportar-se que havia uma situação anómala num supermercado de Pemba, foi tipo um fenómeno quase a Pavlov. 2 mais 2 são 4, logo o Al-Shabaab está dentro do supermercado a fazer reféns e a eventualmente matar as pessoas no supermercado. Vamos fechar, Fernando Lima, com o tema internacional, refugiados no Mediterrâneo. O mundo também assistiu uma troca de palavras, propaganda política na Europa sobre quem recebe o navio Aquarius, com 629 imigrantes africanos salvos no Mediterrâneo. Malta negou, Itália fechou as portas, a França acusou a Itália de irresponsabilidade e a Itália disse que não aceitaria lições hipócritas da França depois desta ter invadido e destabilizado a Líbia. 2 perguntas rápidas, com respostas rápidas para fecharmos, Fernando Lima. Não vimos posicionamento da União Africana. 2, até que ponto a Europa não estará a colher os resultados das guerras para quedas de regimes que o Ocidente patrocinou em alguns países africanos? Não, é exatamente esse cenário, e é também um dos panos de fundo de debates sérios, quanto a mim, em relação ao relacionamento África e Europa neste caso. Ou seja, é preciso criar condições em África e nos países africanos para que estes africanos não enfrentem todos estes horrores para chegarem ao Eldorado europeu, porque são as condições nos países africanos, guerras, violências, repressão, corrupção, que fazem que estas centenas de milhares de pessoas achem que é melhor abandonar as suas famílias, abandonarem os seus países de origem e tentar a fuga para a Europa em barcos sem condições, nas mãos de traficantes sem quaisquer escrúpulos, que põem estas pessoas no meio do mar à espera exatamente que os barcos os vão buscar. Agora, há claramente aqui também uma atitude hipócrita dos políticos africanos e da própria União Africana. Da União Africana, porque devia ter posicionamentos públicos sobre este tipo de dramas. Dos políticos africanos, porque estão sempre prontos para atacar a Europa, para atacar os Estados Unidos, numa parte das vezes corretamente, mas noutras vezes também com o seu quinhão de oportunismo, porque aquilo que se passa nos nossos países não é necessariamente responsabilidade tout court dos senhores do mundo, ou seja, daquilo que é decidido nos Estados Unidos e na Europa. Nós também temos que assumir as nossas responsabilidades nos nossos países para que os nossos concidadãos se sintam confortáveis no país onde nasceram, onde constituíram a família, e não sejam forçados a enfrentar as situações mais desumanas e cruéis para recomeçar as suas vidas, uma vez que no seu país
de nascimento e de cultura se sentem completamente desesperados. Desesperados depois também de ter visto os seus países destabilizados pelo Ocidente. Tivemos o caso da Líbia e do Mali. Claro, por isso que eu digo, a situação de desregulação nos nossos países não isenta outras potências, outros agentes e outras entidades. Portanto, temos que aceitar a nossa cota parte, mas temos que ver a fotografia em tamanho real e com as cores reais. Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa, o programa número 70. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.